Graça e paz, queridos. Estamos aqui com mais um estudo das células, do tema nosso acerca do cofre de joias da esperança. E hoje a gente vai falar sobre o papel fundamental da fé. Os nossos estudos estão sendo baseados em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em estando baseado nesse texto, nós estamos enfatizando aquela parte que diz: todo aquele que nele crê não pereça. E hoje vamos falar sobre o papel fundamental da fé, porque muita gente fala de fé hoje em dia, há camisas customizadas com o nome fé. Nós percebemos que a fé tem sido estudada na ciência, os seus efeitos terapêuticos sobre a saúde por exemplo, de pacientes com câncer, nas questões emocionais. Temos cientistas defendendo a tese da volta de Deus à ciência, e ganhando o prêmio Nobel por isso. Então, fé tem sido o tema da moda hoje. E é interessante que Jesus também colocou a fé como tendo um papel fundamental na questão da salvação, em João 3,16. E a gente vai ver esse papel fundamental agora. Primeira coisa, o papel fundamental da fé é confiar no trabalho de Deus. O convite de Jesus ele é muito simples, é como a instrução de alguém que vai praticar o esporte do rapel. Né? O instrutor diz: olha, você vai, você salta, você toma impulso e na parede da montanha e deixa o resto comigo. Mas nós temos a tendência de querer procurar outros verbos para a expressão que ele colocou. Trabalho, por exemplo. Todo aquele que por mim trabalha seja salvo. Satisfação, por exemplo. Todo aquele que me satisfaça, o que eu satisfaz, será salvo. Ou seja, as pessoas sempre querem fazer algo a mais para ganhar a salvação. Mas o texto diz: para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Fica sempre a pergunta: eu não deveria fazer mais? Tem que ter algo mais. Esse também foi o conflito de Nicodemos na sua conversa com Cristo. É bom dizer que essa conversa foi que deu o preparo para que ele falasse o João 3,16. Né? O que é que eu devo fazer? A salvação ela é simples e igualmente simples. É Deus quem trabalha e nós confiamos. E isso tem sido a ênfase na questão aqui. Deus trabalha e nós confiamos. O segundo aspecto do papel fundamental da fé é olhar para Jesus. A ideia da simplicidade incomodou Nicodemos, né? Mas Jesus consola ele contando uma historinha muito simples, está lá em João 3, 14 e 15, que diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante, amados, está nos versículos 14 e 15 de João 3. Nicodemos, ele conhecia essa passagem. Porque Jesus, ele precede essa oferta de João 3,16 com essa referência à serpente no deserto. E a pergunta é: por quê? A história é simples. Os israelitas, nessa passagem, que estavam andando no deserto, estavam murmurando contra Moisés novamente. Pareciam crianças mimadas. Eram ex-escravos que estavam elogiando o Egito que os oprimiu. E Deus, inclusive, reclamaram até do pão que Deus dava todos os dias. E Deus ouviu esse lamento todo até o limite que pôde suportar. Em Números capítulo 20, versículo 6, vai dizer: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Ora, os que sobreviveram a esse ataque das serpentes imploraram a Moisés que rogasse a Deus por misericórdia. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés para fazer uma serpente de metal e a pusesse suspensa numa haste, e toda pessoa que tenha sido picada pelas serpentes, se olhasse para aquela serpente de bronze, iria ficar curado. E foi o que aconteceu. Essa história está lá em Números capítulo 20, versículos 5 a 9. E é uma passagem profética, é uma profecia solene. Mas também essa passagem é uma promessa. Assim como os israelitas que foram picados por cobras foram curados quando olharam para a haste,
os pecadores vão ser curados quando picados pelo pecado, quando olharem para Cristo. Era essa a analogia que Jesus queria fazer. Por isso que ele vai dizer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um outro aspecto que se percebe no papel fundamental da fé é reconhecer que Jesus faz o que você é incapaz de fazer. Porque um problema que nós temos é com a simplicidade. A simplicidade incomoda muitas pessoas. Esperamos uma cura mais complicada, esperamos um tratamento mais elaborado, esperamos uma tarefa mais proativa. É como fazer aparecer um remédio para o nosso pecado que a gente pudesse tomar. Alguns dos que buscam misericórdia sobem escadarias de igrejas de joelhos ou passam descalços sobre pedras quentes ou andam descalços em BRs com longa distância para chegar no seu local de romaria. Outros de nós escrevem seus próprios versículos, né? Deus ajuda a quem trabalha. Mas isso é um ditado popular. Vamos compensar nossos erros com contribuições. Vamos compensar nossos erros com nossas culpas com atividades. Vamos superar fracasso com trabalho árduo. Encontraremos salvação pelo modo tradicional e iremos conquistá-la. Mas Jesus, ele responde dizendo: cabe a você confiar. Confie que farei o que você não pode fazer. A propósito, você já dá esses passos parecidos de confiança todos os dias. E até de hora em hora. Quando você senta numa cadeira, é porque você acredita que essa cadeira vai suportar o seu peso. Quando você, por exemplo, bebe água, é porque você acredita que a água vai hidratar o seu corpo. Quando você vai para uma cirurgia, é porque você confia que aquele médico tem o poder para fazer o que você não pode fazer sozinho. E você confia nas habilidades dele. E por isso vai. Quando você viaja de avião ou de ônibus, você confia que o piloto ou o motorista vai conduzi-lo ao destino que foi traçado. Então, do mesmo jeito, é essa fé que Jesus está pedindo que você tenha para Ele com relação à sua salvação. Ele, assim como o médico é capaz de fazer o que você não é capaz de fazer sozinho, Jesus é capaz de lhe dar a salvação, uma coisa que você é incapaz de fazer sozinho. Por isso, o que Jesus convida você é o seguinte: olhe para mim e creia. Que você possa fazer isso, que você possa perceber que a fé tem um papel fundamental na sua salvação. Você precisa olhar, confiar no trabalho de Deus. Você precisa olhar para Cristo. E você precisa reconhecer que Cristo faz aquilo que você não pode fazer sozinho. E Ele está aí para fazer isso. E Ele tem dito: confie em mim, eu vou fazer o que você não pode fazer. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos pela tua salvação. Porque pela fé nós cremos que tu és capaz de fazer o que eu não posso fazer. Porque eu tenho apenas que olhar para ti e confiar no teu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.